O Templo de Salomão, o lugar onde Deus habita, é um dos grandes temas encontrados ao longo do Antigo Testamento. Deus habitar em um lugar específico não anula a verdade bíblica de que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aponta para um local onde Deus faz morada e manifesta sua presença de forma contínua. Trata-se de um ambiente em que o povo de Deus pode acessá-lo e adorá-lo. Na Bíblia, encontramos 3 locais em momentos diferentes que marcam o lugar onde Deus habita. Em primeiro lugar, Deus habitou no Éden, um jardim cuja posição mais alta abrigava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Após o pecado, uma barreira de querubins e uma espada flamejante trancou o lugar para sempre, tornando impossível o retorno àquele sagrado espaço. O segundo local que Deus utilizou para sua habitação foi o tabernáculo, uma construção móvel feita de tecidos e estruturas facilmente carregáveis. Essa habitação foi ordenada por Deus a Moisés no Monte Sinai e deveria acompanhar o povo hebreu durante o período da peregrinação no deserto. O tabernáculo foi o lugar de habitação de Deus desde a consolidação de Israel em seu território no período dos juízes até o final da vida do rei Davi. Foi justamente o rei Davi que, em um certo momento de seu reinado, ficou constrangido por morar em um palácio luxuoso e seguro enquanto Deus habitava em uma tenda feita de tecidos. Davi buscou a permissão de Deus para construir, finalmente, um templo ao Deus de Israel. Visto que seu coração estava no lugar correto ao decidir isso, Deus consentiu com a construção de um grande templo, mas com uma ressalva: não seria Davi o edificador dele, mas seu filho e sucessor Salomão. Isso ocorreu porque Deus queria um pacificador e não um guerreiro para cuidar da edificação daquela que seria sua morada. Salomão cumpriu a construção do templo no 4º ano de seu reinado. O local em que o templo foi construído é muito especial para Israel e recebe 2 nomes na Bíblia: Monte Moriá ou Eira de Araúna. Foi neste monte que Abraão, como prova de sua fidelidade a Deus, foi para sacrificar Isaque, seu único filho, embora, ao final, tenha sacrificado outra oferta de holocausto após ser interrompido por um anjo. Neste mesmo monte, Davi ofereceu holocaustos ao Senhor depois de pecar realizando o censo do povo. Na dedicação das ofertas do rei, Deus enviou o fogo dos céus em sinal de aprovação, marcando esse lugar como sagrado. O templo foi construído no topo do Monte Moriá, cercado por um muro alto de pedra que protegia o edifício. Ele era dividido em 3 áreas, que se tornavam progressivamente mais restritas. A primeira era o pátio do templo ou pórtico, um espaço mais aberto onde o povo poderia se reunir, adorar, cultuar e realizar seus sacrifícios. Nessa área foram construídas bacias de água para as purificações e uma fornalha para os holocaustos. A segunda área era o lugar santo ou pátio interno, que ficava dentro do edifício e era separada do pórtico por uma escadaria. No lugar santo, apenas os sacerdotes poderiam entrar. As paredes eram revestidas de ouro com palmeiras e flores esculpidas. Nessa área estavam localizados o altar onde incensos eram queimados, 10 candelabros ao redor da sala, a mesa de ouro onde ficavam os pães da presença e algumas janelas na parte superior. Por fim, a terceira área do templo era o Santo dos Santos, ou o Lugar Santíssimo. Assim como o lugar santo era mais alto do que o pátio externo, o Santo dos Santos era mais elevado que o pátio interno e separado por uma porta dourada. Essa área era mais restrita, podendo ser acessada apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Nessa sala havia 2 esculturas de querubins, cada um com 2 asas. A asa externa tocava a parede da sala e a asa interna tocava a asa do outro querubim. No centro dessas esculturas estava a Arca da Aliança, feita no período de Moisés, que guardava as tábuas da lei. As paredes também eram revestidas de ouro com palmeiras e querubins esculpidos. As semelhanças entre o templo e o tabernáculo são notórias. Ambos eram divididos em 3 áreas progressivamente mais restritas e guardavam a arca, o símbolo da presença divina. Contudo, no templo, cada área se diferenciava em escala de requinte, com elementos concebidos com uma arte refinada e qualidade superior para perdurar através das gerações. Cada detalhe ornamental no templo foi pensado para transmitir uma mensagem impactante: o Criador dos céus e da terra habitaria em meio à beleza, glória e esplendor que condiziam com sua majestade. A presença de querubins e palmeiras esculpidos dentro do lugar santíssimo remetia ao Éden, a primeira morada do Senhor na terra. O templo representava a reconstrução do antigo paraíso perdido, apontando para a restauração que seria realizada por meio de Jesus, com sua promessa de nos levar à Nova Jerusalém, lugar de habitação eterna do Rei do Universo. Após a construção, uma nuvem cobriu o lugar como ocorreu após a construção do tabernáculo, simbolizando que Deus habitava ali por gerações. O templo era um símbolo de santidade e riqueza. Sendo tão ornamentado e fortificado, mostrava o poder da nação de Israel. Além disso, foi a forma do Senhor centralizar a adoração em Jerusalém, simbolizando a santidade de Deus e sua aliança com Israel.
era um lugar de oração e foram necessários cerca de 7 anos para sua construção. O templo existiu até o dia em que Jerusalém foi destruída pela Babilônia. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações.